Nós vamos aos destaques da nossa capital federal com Catarina Martorelli. Bom dia, Catarina. Olá, bom dia a todos. No primeiro dia do Fórum Econômico Mundial em Davos, na Suíça, o presidente Jair Bolsonaro foi o primeiro chefe de Estado da América Latina a discursar. Ele falou durante 6 minutos e, entre outros assuntos, falou de agronegócio. Ele disse que vai alinhar agricultura e pecuária à preservação ambiental. Somos o país que mais preserva o meio ambiente. Nenhum outro país do mundo tem tantas florestas como nós. A agricultura se faz presente em apenas 9% do nosso território e cresce graças à sua tecnologia e graças à competência do nosso produtor rural. O fórum vai até a sexta-feira. O presidente deve chegar ao Brasil na madrugada de quinta para sexta. E agora uma outra informação: a Arábia Saudita suspendeu as importações de frango de 33 frigoríficos do Brasil. A medida pode ser o início de barreiras impostas após transferência de embaixada brasileira em Israel. E continua a polêmica da exoneração na última segunda-feira de ouvidor agrário nacional do INCRA. A ministra da Agricultura, Tereza Cristina, justificou que ele é ligado ao PT e que o secretário especial de Assuntos Fundiários, Naban Garcia, está mesmo trocando funcionários por pessoas alinhadas ao governo Bolsonaro. A Advocacia Geral da União e a NTT disseram que vão recorrer da decisão que suspende as multas das empresas filiadas à Fiesp, a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo. A Fiesp conseguiu na Justiça Federal daqui do Distrito Federal uma decisão liminar que impede que as empresas filiadas sejam multadas pela NTT em caso de descumprimento da tabela do frete. A NTT disse que vai cumprir o que foi determinado na liminar, mas vai recorrer. E o movimento Frete Sem Tabela, que reúne 8 entidades do setor produtivo, criticou a resolução da NTT da última sexta-feira, que alterou os valores da tabela do frete. O grupo também questionou a constitucionalidade da lei que institui preços mínimos para o transporte rodoviário e aguarda a avaliação do ministro do STF, Luiz Fux. São essas as informações desta quarta, direto aqui da capital federal. Catarina Martorelli para o SBA. Pesquisas desenvolvidas na Embrapa Agro, Silvo e Pastoril em diversas configurações da integração lavoura, pecuária e floresta mostram que o sistema é mais eficiente. Valdir Pacheco tem as informações. A pesquisa comprova que a soja é mais tolerante à sombra das árvores em um sistema de integração lavoura, pecuária e floresta ILPF do que o milho. Essa é uma das conclusões da avaliação de 5 anos de diferentes configurações de sistemas integrados realizados no maior experimento de ILPF conduzido pela Embrapa em Sinop, Mato Grosso. A pesquisa que está sendo desenvolvida neste experimento de 72 hectares, onde a produção de soja, milho, pecuária de corte e eucalipto são comparados a combinações possíveis de integração. Na parte da lavoura, todo ano são avaliados 5 sistemas de produção: lavoura solteira, integração lavoura-pecuária, integração lavoura-floresta, integração lavoura-pecuária-floresta com rotação a cada 2 anos, e a integração lavoura-pecuária-floresta, todo ano soja na safra, milho na segunda safra com capim, e após a colheita do milho, a gente entra com gado por aproximadamente 60 dias, na época seca. Certo. E na lavoura, qual é o sistema que está apresentando mais resultado? Bom, nos 5 primeiros anos, nós acompanhamos a produtividade de soja e de milho, e nesses 5 primeiros anos, todos os sistemas com árvores na configuração renques triplos de eucalipto, espaçados de 30 metros. Então, para a soja, a partir do 4º ano, a gente já começou a observar algumas reduções de produtividade nesses sistemas com árvores. E para o milho, já no 3º ano, a produtividade foi menor quando comparada aos sistemas sem árvores. Essa redução na produtividade da soja se deu ao fato do sombreamento? Além do sombreamento, também a competição por água e nutrientes. A gente tem monitorado tanto a parte de radiação solar como a umidade do solo. Então a gente tem alguns dados já comprovando que existe essa competição por luz, água e nutrientes. O pesquisador avalia a incidência da radiação solar nos sistemas com árvores, comparado com a lavoura convencional. Durante o período de cultivo da soja, tradicionalmente feito na nossa região de outubro a fevereiro, o sistema com renque triplo, atualmente, no 7º ano de avaliação, ele interceptou
17% da radiação que chegaria para a soja. Então, no sistema sem árvores, a gente não tem interceptação da radiação, mas no sistema com RENC triplo houve essa interceptação. Então, chegou apenas 83% da radiação ao nível da cultura. Já para o milho, que é cultivado de fevereiro a junho, é uma época de transição, outono, inverno, ocorre um sombreamento muito maior, por dois fatores. Primeiro, justamente pela estação do ano, o sol já está voltado mais para o norte, e a gente entra no outono aqui no hemisfério sul. E também, justamente por isso, o sombreamento que o RENC de árvores provoca, ele é maior, porque o sol com uma inclinação maior vai projetar uma sombra com uma amplitude maior também nos entre-RENCs. Então essa redução para o milho, ela chega a 33% na radiação que chega para a cultura. Então, além de chover menos nessa época, a gente tem esse sombreamento mais acentuado. Esses dois fatores são os principais responsáveis pela redução de produtividade do milho nos sistemas com RENC triplos espaçados de 30 metros. O RENC de linha simples tem mostrado mais eficiência na produtividade. No sexto e no sétimo ano desse experimento, para a soja não houve diferença de produtividade nos RENC simples, em comparação com a soja solteira. Para o milho houve, mas uma redução bem menor do que no RENC triplo. Então já são resultados aí avaliados, consolidados e já divulgados na nossa mídia, tanto interna como externa. Valdir Pacheco para o SBA, Sistema Brasileiro do Agronegócio. O secretário de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo, Gustavo Junqueira, publicou recentemente uma rede social, uma declaração que veio acompanhada de um vídeo feito pelo governo paulista que apresenta o Estado para investidores estrangeiros. As informações você confere agora com o repórter Gustavo D'Angelo. Na publicação, o secretário diz que o Estado está aberto e pronto para receber investimentos e fortalecer a economia. Gustavo Junqueira disse ainda que a pasta que administra está à disposição para assessorar investidores que buscam oportunidades na agricultura, pecuária, indústria de alimentos, pesquisa e tecnologia e soluções para o abastecimento de produtos alimentícios. A declaração veio acompanhada de um vídeo feito pelo governo de São Paulo, que apresenta o Estado para investidores estrangeiros. Feito em inglês, o vídeo destaca números da economia paulista e áreas nas quais o Estado é líder na produção mundial, como açúcar, etanol e suco de laranja. O material ainda dá ênfase à infraestrutura estadual, citando o Porto de Santos, a malha rodoviária e os aeroportos, também apresentados como oportunidade de investimentos. Gustavo D'Angelo para o SBA. E a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, que é produtora rural no Mato Grosso do Sul, ficou sensibilizada com os relatos que vem recebendo sobre os prejuízos causados pela chuva no Rio Grande do Sul. A ideia é visitar as regiões mais castigadas ainda essa semana. A repórter Annelise Nicolodi tem os detalhes. A ministra da Agricultura, Tereza Cristina, vai abrir espaço na agenda e visitar o Rio Grande do Sul até o final dessa semana. Ela deve acompanhar de perto os prejuízos causados pelo excesso de chuva, especialmente nas regiões da fronteira oeste e da campanha. Prejuízos especialmente relacionados às lavouras de soja e arroz. A Federarroz já calcula que o estado do Rio Grande do Sul vai produzir 1 milhão de toneladas de arroz a menos em relação à safra passada, justamente porque as lavouras estão debaixo d'água. Annelise Nicolodi, do Rio Grande do Sul, para o SBA. E antes de iniciar qualquer tipo de projeto, é sempre necessário um planejamento básico. A recomendação facilita a nova atividade. A repórter Kali Rodrigues traz agora detalhes de como se planejar para implantar um sistema de integração na propriedade rural. Veja as informações no quadro Tecnologia e Produção.
Por meio do planejamento, é possível avaliar a realidade econômica do setor, entender das condições edafoclimáticas, que são características definidas através de fatores do meio, como clima, relevo, radiação, tipo de solo. Nós temos que levar muito em consideração para poder montar um sistema de, ou pode ser lavoura e pecuária, ou pode ser lavoura, pecuária e floresta, qualquer sistema de produção, nós temos que pensar na questão econômica do produtor rural, na viabilidade desse sistema, se há a possibilidade, os riscos iminentes que podem ocorrer. A recomendação é sempre buscar a orientação de um profissional da área. Quando a madeira atingir de 12 a 14 anos, como é o exemplo dessa daqui, já é o momento de destinar o material para uma serraria. Mato Grosso do Sul tem áreas degradadas, com solos em torno de 12 a 15% de argila. Nestas condições, um sistema que tem a lavoura e depois a pecuária, sendo o ILP, também é vantajoso. Afinal, com as tecnologias disponíveis no mercado, é possível produzir soja em condições de solo arenoso. Claro, respeitando alguns fatores. Nós temos que ter muito cuidado com a questão do regime hídrico, né? Não pode faltar água para essa soja. Mas mesmo assim, mesmo sabendo que numa condição de solo mais arenoso, nós temos esse problema com o déficit hídrico, nós temos algumas estratégias para poder contornar essa situação. Vamos formar palhado no solo. No ano anterior, nós fazemos o quê? Fazemos a correção desse solo com calcário, com gesso, plantamos a braquiária e temos aqui palhado no solo. Atualmente existem variedades de soja que são mais tolerantes ao déficit hídrico. O produtor necessita estar atento às novidades com cautela, visando aumento de produtividade, seja de carne, grãos, leite ou madeira. Kaile Rodrigues para o SBA. O Fundo de Defesa da Citricultura, o Fundecitrus, emitiu um alerta para o controle de praga nos pomares de laranja das principais regiões produtoras de São Paulo. As informações você vai conferir agora com o repórter Gustavo D'Angelo. O alerta do Fundecitrus é sobre a necessidade do controle conjunto do inseto transmissor do greening. O manejo contra uma das principais pragas da citricultura deverá ser feito até o dia 28 de janeiro. O sistema do Fundecitrus identificou tendência de aumento na população do inseto nas principais regiões produtoras do estado de São Paulo, entre elas Araraquara, Avaré, Bebedouro, Casa Branca, Frutal, Itapetininga, Limeira, Lins, Novo Horizonte, São José do Rio Preto e Santa Cruz do Rio Pardo. Segundo a entidade, o sucesso do controle do greening não depende apenas das ações realizadas dentro da propriedade, mas também do manejo regional da doença, que consiste em combatê-la em grandes áreas por vários produtores de uma região ao mesmo tempo. Gustavo D'Angelo para o SBA.